Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à apresentação do projeto Hardcore. Bom, no vídeo anterior, nós vimos as várias formas disponíveis de exibição de mensagens dentro, né, de todo o contexto, né, de recursos que o Hardcore oferece. Bom, dentro desse mesmo formulário, eu cheguei até a fazer um comentário no primeiro vídeo, né, já que nós tivemos duas etapas de vídeo sobre mensagens, que dentro desse mesmo exemplo, do mesmo demo message, nós temos não só a apresentação dos recursos de mensagem, mas também a gente demonstra alguns recursos do alinhamento dinâmico que o Hardcore tem. Bom, o que vem a ser o alinhamento dinâmico? Nos primeiros vídeos, nós falamos de responsividade, né? Então, a responsividade, ela por si só, ela já vai trazer diversos benefícios para a aplicação, né? Então, como a gente já viu, todos os exemplos, ele é um divisor de águas, né? Na criação dos nossos layouts, utilizando aí o Hardcore com o Unigui. Bom, o alinhamento dinâmico ele vem para complementar, certo? O alinhamento dinâmico ele é interessante quando você tem algum tipo de conteúdo no teu layout que você quer alinhar, certo? Posicionar, escalonar, certo? Dentro de algum contexto para poder aquele teu layout trazer um outro efeito ou você fazer algum ajuste interno dentro do teu layout. Tá? Então, normalmente, todos esses recursos, né, dentro do. Se falarmos de HTML puro, tudo isso são coisas comuns que você faria no HTML utilizando CSS, tá? E até mesmo em algumas situações JavaScript também, tá? Mas a gente, como o nosso propósito, né, o propósito do Hardcore é oferecer recursos para o usuário final sem a necessidade de ter que aplicar CSS, né? Não que a gente não vá aplicar, tá, gente? Mas para que você não se preocupe em estar criando regras de CSS, classes de CSS, tá? Aproveitando aquilo que o Hardcore oferece, tá? De uma forma muito mais acessível, tá? Então, ó, vamos começar a observar, certo? Ó, os exemplos que o Hardcore traz, tá? Sobre esse contexto de alinhamento dinâmico, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui os exemplos que nós temos, tá? Esses vários exemplos que temos aqui na tela, tá? E eu vou pegar aqui esses quatro, vou copiar e vou trazer lá para o nosso exemplo Hardcore Starter, tá? Ó, vou colocar ele aqui, ok? Só para a gente poder ter inicialmente, tal, um espaçamento aqui no topo, eu vou colocar aqui um cardzinho, um pequeno card, com o título, né? Alinhamento dinâmico, ok? Bom, vamos lá. Vou compilar e vamos aqui observar o que é que nós temos. Bom, vocês estão enxergando? Esqueci só de fazer aqui um ajuste aqui no nosso bloco, porque ele era para aparecer no topo. Bom, então após compilar, vamos aqui dar um refresh. Ó. Então tá aqui o que a gente transferiu, né, lá do demo message para cá. Então, ó, vamos observar ó, a disposição de como estão ó, esses botões aqui em tela. Consegue observar que cada um tem um padrão diferenciado, tá? Então vocês observam que aqui nós temos os botões, ó, eles estão todos centralizados, ó, um pertinho do outro, tal. Aqui eles estão um abaixo do outro, um do lado do outro, e eles estão, ó, escalonados, tal, de acordo aqui com o tamanho aqui, ó, do container que eles estão dentro. Já aqui, ó, a gente está com um em cada ponto da tela, tá? Ó. Aqui eu estou com eles centralizados, um está meio que por cima do outro, tá? Tudo isso aqui, ó, se vocês observarem, ó,
eles vão se reposicionando e aqui, ó, eles vão se escalonando, ó, de acordo com o tamanho do objeto, ok? Bom, o que é que nós temos aqui disponível, tá? De recurso para a gente aprender no Hardcore. Então, vamos começar aqui por esses iniciais, tá? Ó, vou abrir aqui o RC Elements, tá? Ó, e nós vamos se concentrar. Aqui é uma classe de CSS que nós estamos utilizando para justamente aplicar, ó, esse efeito aqui de botão que nós estamos vendo, né? A gente está aplicando aqui um CSS, mas nós vamos se fixar, ó, nessa instrução center, né? No atributo, o atributo dinâmico center. Então, para que ele é utilizado? Quando você precisa centralizar um objeto na tela, tá? E aí você vai poder utilizar, ó, eixo X, eixo Y, tá? Um ou outro, ou os dois, tá? Ele cai muito bem, tá? Então, o que é que nós estamos fazendo aqui para que vocês compreendam? Eu estou centralizando esse meu botão no eixo X e eu estou recuando 74 pixels. Eu estou centralizando ele também no eixo Y e eu estou recuando, ó, menos, né, 42 pixels, tá? Então, nesse exemplo, o que ocorre é justamente, ó, que eu tenho aqui a minha tela, né, o meu container, onde esse botão está dentro, não, onde ele está inserido, tá? Ele está vindo no meio da tela, né? Só que eu estou recuando para cima 42 pixels, que é justamente o height dele, tá? E eu estou recuando para o lado também, né? Tantos pixels, se eu não me engano, também coloquei 74, né? Ó, coloquei 74 pixels, que é o width dele, que é a largura desse botão, tá? Então, juntando aqui os 4 botões, o efeito que eu causei, que eu provoquei, tal, é justamente, ó, esse. Eu estou centralizando um e eu estou recuando para a esquerda. Já o segundo, ó, eu estou centralizando, só que eu estou para a direita, né? Ó, eu estou levando ele 74 pixels para a direita e aqui continuo recuando, né? Ó, no topo dele 42 pixels, né? Esse meu segundo botão. E assim, esse meu segundo botão, ó, ele em vez de vir para cá, ele veio para cá e ele continua recuando para cima 42 para ficar alinhado, ó, a esse outro botão, ok? Então nós temos a mesma situação, ó, com os outros botões, tá? Ó. Aqui ele recuou 74 pixels, tá? Ó, lateral, tá? Ó, assim como esse aqui superior, só que agora, ó, ele no eixo Y, ele desceu, né, ó, 35 pixels, tá? A mesma coisa vai ocorrer, ó, com esse botão aqui, tá certo? Ó, que ele, no caso aqui, ele avançou 74 igual a esse e avançou 35 igual, tá, ao outro botão. Então, com isso, você observando, tá, ó, esse exemplo, a gente consegue atingir esse efeito, tá, ó, dos botões um do lado do outro, né, ó, bem interessante, ok? Então, isso aqui é só um exemplo que nós temos, tá, de demonstração de uso desses recursos, né, que nós temos disponível, tá, dentro aqui do Hardcore, ok? Então, é muito interessante quando a gente consegue trabalhar esse posicionamento. Vamos ver aqui, então, ó, o nosso segundo item. Então, eu tenho aqui agora duas situações, tá? Eu vou ter aqui o meu scale e o meu pos-L, ok? Então, tem o meu pos-L, certo? E o meu scale. Então, o meu scale, ele, como o próprio nome já diz, ele vai escalonar, tá certo? O objeto que ele está presente, no caso, esse botão Success aqui, tá? Então, ele vai escalonar com base no parent desse botão, ou seja, o botão está dentro do bloco 124, tá? Então, de acordo com o meu bloco 124, eu quero esticar, certo? Ó, a largura, né? Eu quero escalonar a largura, o parâmetro W, que é o parâmetro width, em 45% do tamanho do meu parent. Entenderam aí? Então, apenas com uma linhazinha, tá? Ó, em vez de utilizar CSS, aquela coisa toda, a gente está conseguindo fazer aqui um escalonamento desse meu botão em 45% da largura do parent dele, tá? E eu aproveitando, eu estou posicionando ele à esquerda,
pós L em 5% do parent dele. Tá? Com isso, nós temos esse efeito aqui. Ó. Então, ele está pegando aqui 5% lateral para se posicionar e ele está esticando em 45% ó, do bloco onde ele está inserido a largura desse botão. Então, vocês vão observar que a mesma coisa eu fiz aqui com os outros botões, tá? Colocando ele também em 45%, mas eu só fiz mudar, tá? Ó, a posição de cada um desses botões. Ó. Então vamos ver aqui o que foi que eu fiz. Ó. Mais uma vez aqui ó, o escalonamento. Tá, ó. E agora ó, eu estou usando um novo atributo, que é o atributo Align, tá, para posicionar esse meu botão. Então, tudo que eu procuro, gente, aqui é explicar todas as possibilidades que a gente tem tá, ó, de recursos de alinhamento. Tá certo? Então, nós usamos o pós-El para fazer o posicionamento, usamos o center para centralizar com recuos, e agora nós estamos aprendendo mais um, que é o align. O align, ele vai posicionar o teu componente, o teu objeto, de acordo com a posição de um outro objeto. Então, o que é que eu estou referenciando ele aqui? Ó? Eu estou referenciando o meu align ao button switch success, que é esse cara aqui, ó. Tá? Se a gente for abrir aqui o nosso projeto, tá aqui, ó, button switch success, tá? Então ele teve o posicionamento dele inicial, tá? Ó, e o nosso segundo botão, tá? O button switch info, ele vai se alinhar ao button switch success no topo dele, tá? Ó, com 0 pixels, tá? Ó, no topo dele. E à direita, right, 5 pixels. Por isso que vocês estão vendo aqui ó, que ele está alinhado ao topo, mas ele está 5 pixels de distância à direita do botão Success. Tá? Então, gente, é muito simples a aplicação desse tipo de alinhamento. Tá? Ó, vamos ver aqui ó, o nosso outro botão, ó, também utilizando o Align, também com base no button switch success, porque ele está logo abaixo, tá? Só que eu estou fazendo o quê? Olha que interessante aqui que nós temos, tá? Eu estou alinhando ele ao topo, só que o topo dele ele vai somar o height desse botão referenciado, ou seja, o height do button success mais 5 pixels, tá? E à esquerda eu estou alinhando ele com 0 pixels. Por isso que nós temos aqui esse efeito. Ó. Então, ó, com 0 pixels alinhado a esse botão, ó, 0 pixels à esquerda, e o topo dele, tá, ó, ele somou o height dele mais 5 pixels para justamente ficar com a mesma, o mesmo afastamento, o mesmo offset lateral aqui que nós temos de 5 pixels. Certo, gente? Então, os mesmos outros botões, ó, nós vamos seguindo com a mesma lógica, tá? Ó, Align, button switch warning. Então, agora esse botão, como ele está agora do lado do warning, eu estou referenciando o warning. E eu usei ó, os mesmos parâmetros que eu usei aqui para o info em relação ao button success. Tá? Ó, da mesma forma, o button question também está utilizando ó, a mesma referência, tá certo? Então, estou pegando o warning e somando aqui ó, com os mesmos parâmetros. Interessante, né, gente? Bom, vamos adiantando, esse vídeo vai ficar um pouco maior do que os outros, tá? Então, ó, agora nós temos os outros botões alinhados, tá? Ó, nas extremidades, tá? Ó. Então, aqui simplesmente eu usei o pós-L e o pós-T, tá? Então, pós-L 10 pixels, o pós-T 52 pixels, tá? Então, ele está 52 pixels aqui, ó, de altura, né, do meu top aqui do meu bloco, tá certo? E 10 pixels de afastamento lateral aqui à esquerda, certo? O segundo botão, tá, ó, nós vamos ter o pós-R 80 pixels e o pós-T 52 pixels, tá? Então, seguindo também aqui, ó, a mesma situação. Então, nós temos aqui, a partir da direita dele, né, ó, posicionado à direita, ele está recuando 80 pixels, tá certo? A partir aqui do meu topo, ele está avançando 52 pixels, tá certo? A mesma coisa agora ó,
nós vamos estar utilizando com os dois inferiores. Então, ó, de acordo com o posicionamento do bottom, pós-bottom, tá, ó, ele recuou para cima 44 pixels, tá certo? A mesma coisa vai ser com o bottom error, onde eu também estou recuando, ó, 44 pixels do bottom dele, né? E estou recuando 80 pixels da posição direita dele. Então, com isso, gente, vocês observam que ele aumentando ou diminuindo, os botões acompanham, ó, na mesma posição, porque eles estão se posicionando, tá, ó, com referenciando as suas extremidades, ok? Bom, aqui por fim, nós vamos estar aplicando basicamente o mesmo que nós aprendemos, tá, ó, anteriormente. Tá? Então, esse botão também está utilizando o Center, tá? O botão Input, tá, ó, também está utilizando o Center, não está tendo nenhum segredo aqui para a gente, nós já vimos aqui nesses exemplos anteriores, tá, ó. Aqui nós temos também, né, ó, o Align, que também nós já conhecemos, tá? E aí não teve, né, nenhuma diferença, ok? Então, deu para a gente aprender nesse pequeno exemplo como nós conseguimos criar situações dentro da nossa aplicação que são realmente necessárias, tá? Que a gente vai conseguir aplicar determinadas situações. O Hardcore dispõe de diversos outros atributos para trabalhar o alinhamento, tá? No próximo vídeo, nós vamos fazer um pequeno exemplo, tá? Durante o nosso processo aqui, nós vamos criar, tá, o posicionamento de um objeto, né, em tela, tá? E aplicar algumas regras de CSS nele, ok? Um grande abraço e até o próximo.